pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje com mais uma lição da EBD, hoje a lição de número 9 e o tema é a sutileza do movimento dos desigrejados. E aí? Vai ser interessante, né? Bom, eu espero que você goste dessa lição, na verdade é muito interessante esse tema, principalmente porque nesse período em que nós tivemos aí, né, essa pandemia, muita gente aproveitou esse momento e se afastando e não voltando mais com essa desculpa, né, de que pode estar longe do corpo de Cristo. E isso é interessante, por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva. E uma coisa não pode estar dissociada da outra. Não pode haver um casamento, né, se não houverem as duas partes. Então a gente precisa pensar nisso e é sobre isso que vai tratar essa lição. Bom, não esquece de deixar aí a sua curtida, tá? Comenta e compartilha. Gente, é como eu tô falando aqui a cada dia, né? Vamos crescer, me ajuda aí a alcançar esses 100 mil, a gente falta bem pouquinho e eu conto com a sua ajuda, tá bom? Então, vamos lá? Bem, então a gente vai começar aqui com o nosso texto áureo que diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E esse dia não é dia com D minúsculo, é dia, né? Aquele dia em que o Senhor estará aí voltando, né? Hebreus 10, 25. A nossa verdade prática: o movimento dos desigrejados devem ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. E então nós temos aqui a passagem bíblica de Hebreus 10, de 19 a 25, que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, o nosso objetivo, né, o nosso desafio é justamente amar uns aos outros, nos estimularmos às boas obras, atrair o outro para estar na presença do Senhor. Não que a presença do Senhor seja estar na igreja, mas é na igreja que nós nos fortalecemos. A igreja é a família de Deus. Então é na igreja que a gente abençoa, é abençoado, ajuda, ora uns pelos outros, né? Se você está sozinho, né? Você está sozinho. E aí? É justamente na casa do Senhor. E olha, é verdade. Eu sei que talvez você possa estar pensando: olha, às vezes, Sandra, eu fico até desanimado, desanimada. É verdade, eu também. Porque muitas vezes a gente vê coisas que não são interessantes, que não são do Senhor. É verdade, eu concordo com você, tá? Mas a gente não pode confundir. A gente precisa saber que escolha, que decisão está em minhas mãos para que eu seja a bênção na casa do Senhor, né? Porque tudo, se cada pessoa pensa: poxa, por que as coisas estão assim? É por minha culpa. Se cada um pensar assim, e se cada um tomar uma atitude de fazer o melhor, pensa bem, temos 300 pessoas, um exemplo, né, na igreja, mas cada um está pensando: poxa, é culpa minha, eu posso melhorar isso. Nossa, vai ser uma bênção, não é verdade? E é interessante que o Senhor Jesus disse: olha, é pelo amor que vocês demonstrarem uns pelos outros, pela unidade, que pessoas vão ser atraídas, que o mundo vai ver
que realmente há amor, que realmente eu estou no meio de vocês. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque a palavra de Deus também diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Mas a pergunta é, o seu amor tem esfriado? Como você está? Como está o seu coração? Quem é você na igreja? Você tem realmente tido esse prazer, essa alegria? Tem se colocado como aquele que diz, não, por mim, se depender de mim, eu vou amar, eu vou servir, eu vou abençoar. Eu sou igreja de Cristo. Cristo é o cabeça. Então, é isso, pessoal. E aí, eu já começo com uma historinha que é possível, espero, né? Se você está aqui me acompanhando, já tem acompanhado aqui as lições, você que é novo, está chegando agora, está conhecendo agora, te peço, olha, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada, tá? Comenta e curte, fica comigo aqui, tá bom? E lembrando que aqui tem dinâmicas, quebra-gelo, brincadeiras, cursos, tenho certeza que você será muito abençoado. Então, pessoal, já iniciando aí com a história do bode Judas. Você lembra dessa história? Né? Eu já contei aqui, eu achei super interessante e é justamente isso. Bom, isso acontecia começou a acontecer a partir do século XIX, como diz a história. Né? Era um bode que era escolhido, treinado para estar no meio das ovelhinhas, justamente com esse propósito, né? Então, o bode Judas, ele tinha esse objetivo, né? O foco dele, o treinamento dele era justamente levar essas ovelhinhas para ou um matadouro, ou um caminhão, ou algum lugar, né? Que era o propósito daquele dono daquelas ovelhas. E aí, nesse sentido, é que entra aquelas pessoas que muitas vezes se aproxima de você, colocando na sua cabeça para que você precisa de igreja, para que você precisa de estar com os irmãos, né? Veja que você pode pensar assim, né? Não, Sandra, mas não vejo isso, eu acho isso um pouco diferente. Eu não acho isso um pouco diferente. Esse bode, ele era treinado. As ovelhas, essas ovelhas que nós somos, né, tidos, conhecidos pela palavra de Deus como ovelhas, infelizmente são os animais que não são muito inteligentes, não são muito espertos, são muito dependentes, mas é claro, nós temos um excelente, maravilhoso, poderoso pastor que nos ama, um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, entende? Então, poxa, é triste saber que nós somos comparados a uma ovelha, não é verdade? Mas saber que temos um pastor que é maravilhoso, que te ama, isso, olha, né, suplanta qualquer defeito que a gente acha que tenha, né? Porque é um pastor que dá a vida, e não só dá a vida, ele deu a vida. E ele conhece cada uma de suas ovelhinhas e ele conhece você. Ele sabe muito bem distinguir quem é o bode, quem é a ovelha. E o próprio Jesus disse o quê? Quando eu vier, eu vou separar ovelhas e bodes. Né? O Senhor disse isso. Por isso que eu acho tão interessante essa história, porque o bode ele é treinado, o bode é um animal que nesse treinamento ele fica no meio das ovelhas, ele fica como se fosse ganhando a confiança delas, ou seja, ele não é algum estranho que está ali, né? Logo quando chega é um estranho, mas depois eles começam a se acostumar, a conviver, mas tudo isso tem um sentido. E muitas vezes, quando a palavra de Deus diz, né? Cuidado com aqueles que entram na igreja, porque muitos estão na igreja, mas é como se fosse um treinamento, pessoas que estão ali, mas dentro do seu coração, o objetivo é desviar você, é tirar você do caminho, é fazer com que sutilmente, poxa, você já está acostumado, olha que figura, o bode, esse bode que é escolhido, ele, até a pelagem dele, né, a aparência desse bode, porque a ovelha precisa de um líder, precisa de alguém que ela possa seguir. Normalmente as ovelhas estão sempre ouvindo, sempre seguindo, sempre naquela, né, o que está correto, né? Por isso que existe o pastor e as ovelhas, claro.
Mas esses bodes vêm justamente com essa visão de, fazer você seguir ela. Mas não é seguir para Deus. Por isso que a gente diz, olha, quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que você está dando ouvido? Por quê? Porque o amigo verdadeiro é o amigo que fala de Deus para você. O amigo verdadeiro é aquele que apresenta Deus a você. O amigo verdadeiro é aquele que diz, olha, a palavra do Senhor diz assim. O amigo verdadeiro não é aquele que fala para você não falar de Deus e não fala de Deus para você. E quando fala de Deus para você, fala de uma forma que querendo deixar você confundido, confuso, né? Não, o amigo verdadeiro olha para o seu lado, olha na igreja onde você está, as pessoas com quem você se relaciona, as pessoas que você se relaciona fora, não importa. O importante é que a verdadeira amizade sempre vai te levar para próximo de Deus, né? A buscar a Deus, a amar a Deus, a ter intimidade com o Senhor, a dar testemunho de Senhor em sua vida, a deixar você assim, uau, olha as coisas que Deus tem feito, olha como Deus é maravilhoso. São essas pessoas que você deve se aproximar. E aí eu te digo, familiares, amigos, pessoas que estão aí se envolvendo emocionalmente, romanticamente com alguém, muita atenção. Essas pessoas, muitas falam de Deus. Aí é que mora o problema, aí é que mora o perigo. Por quê? Porque não é porque alguém fala o nome Deus, por isso que Jesus também disse, olha, muitos me chamam, né, Senhor, Senhor, mas eu não os conheço. Entende? Tudo baseado na palavra do Senhor. Agora, para a gente se livrar desses bodes chamados Judas, que é o traidor, a gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa ler a palavra. E meus amigos, meus queridos, para conhecer a palavra, não é que você vai ter que ouvir somente lá na igreja, não. Lá na igreja a gente aprende sim a palavra, mas a gente precisa buscar intimidade com Deus. É você e papai, é você e Deus, é você e o Pai que te ama, é você, ovelhinha, com esse pastor magnífico, que é o pastor aí do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, vamos aprender, vamos ouvir, mas vamos, eu e o Senhor, aprender de Deus. E aí eu te digo, e lembro outra vez da palavra, lembra da história de Marta e Maria? Quem é que estava fazendo a melhor parte? Maria. Maria estava sentada aos pés do mestre, né? Marta aí, porque às vezes a gente está numa vida tão de corre-corre e aí a gente só tem o tempo quando a gente está na igreja, porque a gente acha que é só na igreja que a gente vai aprender. E não me diga que você, agora você está pensando, Sandra, mas se você está falando sobre os desigrejados, você está querendo dizer que está errado? Não, você tem que estar na igreja sim, mas é que você tem que ter o seu tempo de intimidade, de crescimento, porque quando você está, você e Deus, e a palavra, e o Senhor fala com você, é que você tem experiências com o Senhor, é que você cresce com o Senhor. E como nós sabemos que existem muitos bodes Judas por aí, inclusive bode Judas, que pensa na história, onde estava o bode? No meio das ovelhas. É por isso que você tem a responsabilidade, eu tenho a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus. Como o Senhor Jesus disse também, vocês erram muito porque vocês não conhecem as Escrituras. E muitas vezes na igreja é só aquela passada, né? Mas quando você está com o Senhor e você está ali lendo, aprendendo, estudando, aí aquele pastor, aquele líder, aquela pessoa, aquele irmãozinho que está ali na igreja, fala para você, aí você fala, olha, é isso mesmo, a palavra diz assim, tá corretíssimo, maravilha, você está no meio das ovelhas, né? As ovelhas que têm o coração de Deus. Mas se alguém tem se infiltrado, algum bode tá aí, porque ele vai assim, chegando sorrateiramente, tem aparência, né, reluzente, aparência de iluminado, de que tem a luz, né? E a palavra também de Deus diz o quê? Que muitos aparentam
realmente que tem uma luz em si, mas não é a luz de Deus. Inclusive o diabo, né? Ele, por que se chama Lúcifer? Que vem de luz, né? Aquele que estava ali com Deus. Mas onde é que o diabo está? Ele está no meio das suas ovelhas, das ovelhas do Senhor. Ele está aí no meio, por quê? Porque ele está querendo arrebatar alguns para ele, né? O tempo dele está corrido, está curto. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela com essa sutileza, né? De achar que é aparência, achar que... E aí a gente não conhece a palavra. Tudo que a pessoa falar, falou. Mano, porque o irmão, porque a irmã tá falando, não deve ser assim. Nananina, não. A gente tem que conhecer para comparar o que a palavra de Deus diz. E não é só na igreja, né? Às vezes são pessoas que estão de fora, que vêm com... Porque, gente, para pensar. Olha o milhão de religiões que tem por aí. E tudo com o nome de Deus. E algumas mudando o nome de Deus, né? E eu fico assim, arrasada quando eu vejo as histórias, quando eu vejo tanta gente que às vezes estava dentro de uma igreja boa, uma igreja saudável, uma igreja que pregava a palavra de Deus ali do jeito que é, do jeito que tem que ser. Glória a Deus por isso, né? Mas, porque, sabe, dormiu, né? Não tinha aquela vontade de conhecer mais. Aí ouvia um aqui, ouvia um ali, ouvia outro aqui, outro ali. E aí é que mora o perigo, né? A gente tem que estar na fonte. E a fonte é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando você conhece, ninguém vai fazer você desviar. Ninguém vai fazer você perder o caminho. Ninguém, como esse bode Judas, que levava as pobrezinhas das ovelhas para o matadouro. Então é isso que a gente precisa tomar muita atenção. A nossa palavra-chave, desigrejados. Nós temos aqui o nosso primeiro tema, que é visão e prática do movimento dos desigrejados. E aí a gente tem um ensino anti-institucional e um ensino anticlerical. Eu destaquei aqui, né, no nosso texto, né? E vocês estão vendo aí esse pezinho de bebê. Bom, vou ler aqui, né? Os desigrejados não estão jogando fora o bebê junto com a água suja da banheira? Bom, e aí já você vai entender. Bem, os desigrejados são contra a forma de organização e institucionalização da igreja, né? Eles não são favoráveis a isso, né? Alegam que na igreja primitiva não existia nenhuma instituição. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e converteu ela em uma organização. Ou seja, a igreja então passou a ser um clero, um código doutrinário e um credo que passou a ser regulamentado, né? Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. É assim que para eles vale. Mas, por exemplo, né, se a gente ler lá em Atos 1, de 6 a 14, veja o que a palavra diz aqui em Atos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, em algum momento o Senhor Jesus vai voltar. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé,
Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, havia aí uma grande reunião, né, com todas essas pessoas que estavam aí unanimemente orando, adorando. Ou seja, a verdade é que com a perseguição é que eles, né, cada um foi aí para um canto, porque também havia essa necessidade de que a palavra fosse levada, né? Então, às vezes tem certas situações que ocorrem, mas que Deus está com a sua mão aí para que a palavra verdadeira chegue àqueles que ainda necessitam ouvir sobre o Evangelho. Bom, mas falado tudo isso, vamos ver aí quais são os pontos que eles, né, os desigrejados, defendem. Vamos ver. E aí a gente vai chegar no bebê. Bom, primeiro que eles dizem que Cristo não deixou qualquer forma de igreja organizada e institucionalizada, né? O segundo, que já nos primeiros séculos os cristãos se afastaram dos ensinos de Jesus, organizando-se como uma instituição, né? A igreja, criando estruturas, inventando ofícios para substituir os carismas, elaborando hierarquias. E depois, com a influência da filosofia grega na teologia e a oficialização do cristianismo por Constantino, acabou que a igreja se corrompeu. E a gente sabe que tem na história muita coisa muito feia ao qual está a igreja envolvida, né? Até os dias de hoje, na verdade. Uma outra também que chama aqui a atenção é que eles dizem, né, que a igreja verdadeira não tem templos, não tem cultos regulares aos domingos, tesouraria, hierarquia, ofícios, ofertas, dízimos, clero oficial, confissões de fé, rol de membros, propriedades, escolas, seminários. Então, para ele, a igreja verdadeira não tem nada disso. E de acordo com Jesus, né, como a gente vê lá em Mateus 18, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está presente. A gente sabe que, claro, né, que o Senhor está presente sim, mas na cabeça deles, esse é um dos motivos pelos quais eles não precisam estar na igreja. E outra coisa também que eles falam é em relação a tantos escândalos, tanta coisa errada, tanto pecado, né, que a própria palavra de Deus diz que aconteceria, né? Por isso que o Senhor sempre está pedindo para que, olha, fiquem com os olhos abertos, busquem a palavra, fiquem atentos com os bodes, Judas que entram, porque os escândalos vão vir, é necessário que eles venham. E também Jesus diz, ai daqueles, né, pelo qual vêm esses escândalos. Então a gente precisa ficar muito atento. Então esses são alguns das questões, né, que eles colocam. E é claro, o que ocorre aí é que muitos cristãos, muitas pessoas que estão na igreja, elas acham que a igreja de Cristo já é essa igreja. Digamos que aqui é uma igreja, 4 paredes, e essa é a igreja de Cristo. Essa não é a igreja de Cristo. Aqui é um espaço ao qual nós nos reunimos. Só que muita gente luta de unhas e dentes, né, por aquele espaço, porque aqui é a igreja de Cristo. Não, não é assim. A igreja de Cristo é invisível, né? Deus conhece, porque Deus conhece os corações de cada pessoa. E te digo uma coisa, se você não sabe, pode ter pessoas na igreja que não são de Cristo. Pode ter sim igrejas em outras instituições, em outras religiões, por incrível que pareça, que são sim de Cristo. Porque o Senhor, como eu falei antes, né? Aquele que me diz, Senhor, Senhor, eu vou dizer, olha, nunca te ouvi, não sei quem você é, não te conheço. Então, a gente precisa não julgar, porque Deus conhece cada coração, né? Deus conhece. Uma outra coisa também é que, a verdade, né, que tudo isso que eles colocaram, né, tem muitas coisas aí que são verdades. Então, muitas igrejas estão tão para dentro dessas 4 paredes que elas ficam tão envolvidas com essa instituição, com as 4 paredes, que amam mais a instituição, a casa, do que as pessoas. E não é isso que a palavra de Deus diz, né? Quando Deus fala do amor, então, infelizmente,
infelizmente, às vezes tem pessoas que estão necessitadas na igreja, que chegam com necessidades. A gente fala que a igreja é a família, mas como reage uma família? Como é verdadeiramente uma família? Né? Uma família, eu não sei se eu preciso dizer, mas se você parar para pensar, existem famílias, você pode dizer, Sandra, você não conhece a minha família. A minha família só se reúne feliz quando é para tirar foto ou quando, né, tem uma festa, um Natal. Mas veja bem, gente, é verdade. Só que tem famílias que são famílias saudáveis e existem as famílias enfermas. E a gente aqui, quando fala de família de Deus, a gente está falando de famílias que são saudáveis, né? Que tem aí Jesus como cabeça, que tem Jesus e o exemplo de Jesus, né? Que é uma família que ama, uma família que acolhe, que abraça, que olha a necessidade do outro. É assim que uma verdadeira igreja, que é família, tem que tratar todos que chegam, a todos que estão. Isso a palavra ensina. Como a nossa igreja, como a igreja tem tratado as pessoas. E é por isso que esses desigrejados, muitos estão por aqui, né? Cansados, desanimados, tristes, feridos, né? Porque tem muita gente. Aí, outra coisa, quando você aceita Jesus, quando você busca o Senhor e começa a caminhar com o Senhor, e uma das coisas que eu ouvi quando comecei e que eu agradeço muito é: não olhe para os lados, não olhe para a sua esquerda, para a sua direita, olhe para Jesus, porque você fatalmente, se ficar olhando para o lado, as pessoas são imperfeitas, eu sou imperfeita, né? Mas quando você olha para Jesus, você se firma, você se fortalece, você não é abatido rapidamente, você não vai deixar a igreja, e não é, eu nem digo deixar a igreja, é deixar Deus, é deixar o cabeça, é deixar o corpo, né? Então, a gente precisa se fortalecer na palavra e saber que os escândalos vêm, que as dores vêm, que os problemas vêm, que a igreja não é perfeita. Esse grupo aí onde você faz parte não é perfeito, né? Nós somos imperfeitos e a igreja perfeita do Senhor, Ele vai vir buscar. Como a gente acabou de ler aqui em Atos, né? Esse mesmo Jesus que vocês viram subindo vai voltar. E vai voltar para reunir essa igreja. Que pode ser que você pense, é a igreja Assembleia, é a igreja Batista, é a igreja Pentecostal, é a igreja não sei o que, não sei o que, não sei o que. É Deus quem sabe. E o Senhor vai recolher, porque a igreja de Cristo não tem placa. A igreja de Cristo invisível, verdadeira, lavada, purificada com o sangue do Cordeiro, não tem placa, não tem uma denominação. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. A gente, você e eu, o que temos que fazer é amar, é viver o pleno ensino do Senhor Jesus, tá? E aí a gente vai chegar no bebê. Por quê? Porque existe tanta coisa, né, ruim, que verdadeiramente os desigrejados falam, mas qual é a história do bebê, Sandra? Fala logo. Essa história vem da Idade Média, né? Então, a Idade Média, as famílias, né, elas tomavam banho, vamos dizer, numa tina, numa banheira. E sempre quem tomava o primeiro banho era, né, o patriarca. Então, ele vinha, depois, né, vinha seguindo toda a família. Então, por último era o bebê. Imagina, pessoal, como ficava essa água, né? Como ficava essa água. Hoje a gente poderia dizer, né, que uma família aí de 3, de 4, a água não ficaria tão suja. Mas antigamente era a família de 16, 20 irmãos, já pensou? Muita gente. A água ficava imunda. E então se jogava o bebê fora, né? Por isso surgiu essa frase. E o que significa? Significa que muitas vezes você acaba jogando fora aquilo que é essencial, aquilo que é importante. Então, as pessoas que deixam a igreja, as pessoas que saem do corpo, as pessoas que deixam de ter comunhão uns com os outros, por causa de tanta coisa, né, que vem, que ficam tristes, que estão feridas, magoadas, acabam jogando o bebê fora. E o que é mais importante, né, é o bebê. Então, a gente precisa ter cuidado. O
que a gente está deixando tocar o nosso coração, magoar o nosso coração? Precisamos olhar para Jesus. Precisamos lembrar que a palavra diz, olha, infelizmente vai acontecer. Escândalos vão vir. Né? Mas a gente não pode deixar a congregação, que é costume, que estava sendo costume de alguns, está sendo costume de alguns hoje. Temos que estar aí, um para os outros. Precisamos, eu preciso de você, você precisa de mim. É assim que o corpo de Cristo tem que ser, uma família. Bem, inclusive não esquece que as dinâmicas eu vou deixar no final de tudo, tá? E se você quiser, né, ver a dinâmica, tem gente que entra e pensa que a dinâmica já vai estar aqui. Se eu colocar aqui, vai ficar muito grande o vídeo. Então eu deixo aqui o link aqui, eu deixo no final e eu deixo no site, no blog, tá? Que é o sandracavalheiro.com. Quando você entra lá, você tem todo esse texto, não o texto todo, mas o esboço do texto, o slide, e também você tem as dinâmicas, os links da dinâmica. Então aí você assiste as dinâmicazinhas, às vezes até um pouquinho mais, que eu penso melhor e falo, olha, seria interessante. Outra coisa também é que você não precisa fazer todas. Escolhe uma. Escolhe aquela que você acha interessante, que dê o tempo, porque numa aula de EBD, uau, o tempo passa voando, não é mesmo, gente? Aqui eu achei interessante destacar, porque são algumas razões, né? Eu já falei alguma coisa, mas muito superficial, mas razões que levam uma pessoa a se tornar, né, um desigrejado, uma pessoa que não quer saber. E quando, às vezes, essa pessoa não quer saber da igreja, ela não quer saber da igreja nem de Deus, porque ela acaba magoando, ela acha que Deus que é o culpado, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque Deus não tem nada a ver com isso. As pessoas são responsáveis pelo que elas fazem, né? E a gente precisa saber, sabe, não colocar uma coisa assim, mas dissociar. Olha, a pessoa, ela age como ela quer, ela tem lá, né, a visão dela, as frustrações dela, pessoas às vezes que não são convertidas, são convencidas, e Deus não tem nada a ver com isso. Deus, ele quer agir nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente não deixa, né? A gente empurra Jesus. Mas normalmente são traumas, são frustrações, são decepções com outras pessoas, porque às vezes pessoas que falaram, que fizeram, e elas não pensam, poxa, por que essa pessoa agiu assim? Por que essa pessoa está fazendo assim? Por que essa pessoa, né? Porque não conhece o amor de Deus, porque não conhece a Deus, porque não tem deixado Deus agir nas suas vidas. A gente precisa tirar a culpa de Deus e colocar a culpa em quem realmente é culpado, né? Às vezes a intolerância eclesiástica, as pessoas que às vezes, olha, não gosto daquele pastor, não gosto daquela liderança, olha como aquela pessoa fala comigo, olha como... Entende? Então tem gente que é assim também, e por esse motivo já, né? Não quero saber. Tem pessoas que são individualistas, tem pessoas que têm autossuficiência. Pra que eu quero estar na igreja? Pra que eu tenho que aprender? Eu já sei tudo. Eu aprendo sozinho. Olha, eu pego aqui a Bíblia. Tem gente, eu conheço gente, pessoas que são assim, com todas essas que estão aqui que eu estou falando. Eu tenho certeza que você também, né? Não tem aquela humildade, não tem aquele sentimento de que, olha, você pode me ensinar um pouquinho mais. E na verdade, não é que eu sei tudo. Na verdade, ninguém sabe tudo. Nenhum professor sabe tudo, nenhum pastor sabe tudo. A gente aprende coisas com pessoas, às vezes, que não têm nenhum conhecimento teológico, mas tem vida. Né? Então a gente precisa ser humilde para saber, eu aprendo com você, você aprende comigo, né? E é uma troca, isso é família, é ter um coração humilde, né? Porque a palavra de Deus diz também que Deus, ele acaba nos confundindo com os pequeninos, né? A gente às vezes pensa que vou aprender, às vezes a gente nem aprende, a pessoa tem palavra, tem conhecimento, mas não tem humildade, não tem vida com Deus, não tem intimidade com o Senhor. O que você vai aprender com alguém assim? Não é verdade? Não é só palavra de conhecimento, uma coisa tem que estar associada à outra. Por que as pessoas amavam a Jesus, ficavam maravilhados com Jesus? Porque Jesus tinha uma autoridade que era diferente. Tinha os fariseus, tinha os doutores, todos tinham autoridade, né? Mas o que a Bíblia fala, esse fala com autoridade. Ele tem algo diferente. Ele fala e ele vive. Ele tem vida. Então, é isso, né? Então, essa aprendizagem, muitos não aceitam isso, não querem, não se colocam, né? Tem também a questão da indecisão na fé, pessoas que entram, mas, né? Estão sempre buscando, por quê? Elas não encontraram a Jesus, elas acham que o fato de estar dentro de uma igreja já é a relação com Jesus.
E a gente precisa entender que a relação com Jesus é algo pessoal, é algo íntimo, não tem nada a ver com a igreja. E eu me lembro que quando eu me converti, que eu estava numa reunião de jovens, e era maravilhoso, e aquele fantástico, né? E eu pensava, eu não quero isso aqui como uma pílula, né? Que você toma naquele sábado, naquela reunião, e você vai passar a semana toda até o outro sábado. E eu falava, eu não quero isso para minha vida. Eu quero algo que seja constante. Eu quero algo que eu não dependa de um grupo, que eu não dependa de uma reunião. Eu quero estar na reunião, mas eu quero saber por que eu estou nessa reunião e quem está aqui comigo, que eu posso estar com ele, né, com Jesus nessa reunião, mas eu posso estar no meu quarto sozinha e não estar sozinha, porque ele, Jesus, está comigo. Então, é uma intimidade, é você e Deus. Você não vai encontrar, você não vai ter relação com Deus só porque você está na igreja. Você precisa abrir o seu coração para seja onde você estiver, Jesus vai estar com você. E muita gente está na igreja porque não conhece a Jesus. Quando vem a primeira tempestade, vai embora. Quando vem o primeiro bode Judas, vai embora. Porque são coisas que entram no seu coração e dizem, era isso que eu estava buscando. Era dinheiro, era prosperidade, era isso, era aquilo. E não conhece a Jesus, né? Não conhece a paz interior que Jesus dá. Tem gente que por uma conduta libertina, né? Que foi como o autor colocou aqui, acabam, né, também indo embora. Ou seja, deixa eu ver como que eu poderia explicar. Embora eu sei que você deve estar entendendo, né? Mas tem pessoas que dizem, olha, eu não consigo, vou continuar nessa situação, a igreja não me aceita, e porque eu não quero discutir e vou continuar e não quero lutar em relação a isso, vou embora. Não quero saber, deixa eu ver minha vida, porque Deus me ama como eu sou e acabou. E aí vai seguindo a vida, né? Uma triste isso. E também uma outra coisa, pessoal, muita gente não está na igreja porque está fugindo do dízimo, fugindo de ofertas, fugindo dessa ideia de que ele acha, né, poxa, que eu tenho que dar, que o pastor só pensa em dinheiro, que a igreja só pensa em dinheiro. E Jesus nos ensina, né? Melhor coisa é dar do que receber. O próprio Deus, que é um Deus generoso, o próprio Deus que sempre chamava a atenção dos avarentos. Há pessoas que não conseguem dar nada, só quer receber, receber, receber. E eu já te peço, deixa a sua curtida aí, hein? Tá bom, pessoal? Mas é brincadeira à parte. Mas é justamente isso, né? Então, tem pessoas que estão sempre querendo ajuda, estão sempre buscando, mas não abre o coração, não abre os olhos para a necessidade alheia, né? Para botar a mão no bolso e ver, olha, eu vou abençoar, eu vou dar, eu vou fazer aquilo que Deus está fazendo por mim. Então é assim que a gente tem que pensar, não é? A sinopse é: o movimento dos desigrejados é anti-institucional e anticlerical, ou seja, rejeita qualquer grau de organização e liderança, que é o que a gente falou, né? O nosso segundo é que a natureza da igreja neotestamentária é um organismo, uma organização. O que isso tem, né? O que isso me chama a atenção? O que isso fala para mim? Bom, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Então a gente já sabe que a igreja, quando eu falo igreja, né? A igreja é viva. A igreja, eu gosto muito quando Elias fala com Deus, né? Ele achava que só ele adorava o Senhor, que só ele não fazia as coisas erradas, que só ele tinha intimidade com o Senhor. E Deus falou para ele, você está enganado, né? Existem aí mais 7.000 que não dobraram os joelhos. Tem 7.000 que estão aqui, que estão buscando, que estão adorando, que estão sendo fiéis, porque eu conheço, eu sei como é você. Eu sei quem é você quando está na igreja, quando está no trabalho, quando está na escola, quando está na vizinhança, quando está no seu quarto sozinho. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você quando fala comigo, quando se ajoelha, quando ora. Deus conhece você. Então, essa palavra, né, de Elias, né, quando a gente às vezes, muitas vezes a gente acha, e muitas vezes tem muita gente que acaba se tornando desigrejado, porque acha que Deus não vê, que Deus não conhece, que Deus não está aí, né? Ele acaba se enganando, porque uma pessoa que conhece a Deus não vai achar que é justamente fora da igreja que ela vai abençoar muito, né? Eu vou encontrando um pelo caminho, eu falo com outro, busco alguém, e aí a pessoa vai chegando.
que pensamento é esse? Eu conheço gente assim. E não é assim. A gente precisa sim congregar. Porque congregando a gente abençoa. E congregando você está ouvindo a palavra, você está ouvindo um testemunho. Você pode ter a força de uma igreja que ora por você. É você que ora por alguém. Os testemunhos, quando eu falo, é quando vem uma resposta, a alegria, a explosão de felicidade no nosso coração. Você está ali fortalecido pela família de Deus. Né? E família é isso, é dar as mãos, é se unir, é estar fortalecido uns com os outros, é dizer, olha, o outro está fraquinho, você vai lá, levanta, segura, carrega se possível. Assim é a igreja, né? A igreja é organismo vivo e Deus conhece você, amém? Então aqui, olha, é impossível ser um com alguém que ainda não nasceu de novo e ainda não foi introduzido no corpo de Cristo. Bem, para isso nós vamos ler aqui, olha, 1 Coríntios 12, 13, que diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aí, por isso, né, esse desenho aqui de um corpo, né, e essa frase, que é impossível ser com alguém que ainda não nasceu de novo e ainda não foi introduzido no corpo de Cristo. Então, muitos acham que a gente pode abrir um guarda-chuva, pensa num guarda-chuva aí, né? Pensa num espaço, né? Por quê? Porque os ecumênicos, eles pensam justamente isso, né? Vamos reunir todos, vamos colocar todos no mesmo espaço, como se fôssemos um grande corpo. Isso não pode acontecer, porque é o que a gente acabou de ler em 1 Coríntios, né? A gente é corpo quando tem um Espírito, né? O Espírito de Deus. Então, as pessoas que não nasceram de Deus ainda, né, no Espírito, e Jesus falou, olha, você não tem que voltar no ventre, né, da sua mãe, mas você precisa nascer do Espírito. Né? É isso que Jesus fala. Uma pessoa que ainda não nasceu no Espírito não pode ser um corpo com Cristo. Então, quando se fala, né, nessa questão aí da organização, do corpo de Cristo, o que a palavra de Deus diz é que na igreja primitiva, né, tinha um sistema de governo que era formado por quem? Por apóstolos, por profetas, por evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores, mestres. E aí a gente vê lá em Efésios 4:11, em Atos 6, de 1 a 6, que a gente já leu, Atos 14, 23. Ou seja, a igreja existia sim, a igreja é um organismo e também uma organização. Então, quando as pessoas que não querem estar numa igreja dizem que tem que ser assim, né? Então, como pode ser essa visão correta se a palavra de Deus, as cartas de Paulo, os livros do Novo Testamento fala desses irmãos, né? Fala dos dons, da importância dos dons, e como eu sempre digo aqui, os dons ou dom que você tem é para você, é para abençoar você. E olha, existem pessoas sim que estão lá fora, que têm dons, mas estão com eles guardados, quando poderia abençoar tanta gente, mas não tem essa visão, está sendo uma visão egoísta, né? E aí o que acontece? Aqui Paulo deu uma lista de alguns dons, e para quem é? Para esse corpo. Então, quando você vê a imagem desse corpo, né? E Paulo ele gosta muito dessa ilustração, e você tem coração, pulmão, fígado, aqui é olho, né? Boca, nariz, ouvido, e são tantos membros, e são tantos corpos, são tantos órgãos, né, num corpo. Jesus, a cabeça e o corpo, né, cada um com uma função, cada um com a utilidade, cada um abençoando o outro. E aí, né, se um falha, se um não está funcionando bem, todo o corpo sente. Isso é maravilhoso. Então, como essa visão dos desigrejados está incorreta, está faltando um fundamento bíblico, né? O Senhor, não é isso que ele nos ensina. A gente precisa pensar, né, que a igreja sem liderança, sem regra, sem disciplina, não existe. É uma heresia, né? Então, a gente precisa abrir nossos olhos, ter muito cuidado com aquilo que a gente está ouvindo, quem a gente está ouvindo. A nossa sinopse é: a igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. E aí, pessoal, nosso último tópico.
a importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus e a igreja como testemunha da salvação. E aí eu destaquei aqui, olha, como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Como toda família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve se submeter, que tem tudo a ver com o tópico anterior. Então, quando nós falamos, né, pessoal, da importância da igreja, sim, a igreja precisa se reunir, a igreja precisa adorar o Senhor, a igreja precisa abençoar uns aos outros, a igreja precisa buscar uma comunhão uns com os outros, o amor uns com os outros. Inclusive, pessoal, aqui no canal tem muitas dinâmicas que falam sobre comunhão, sobre união. Tem muitas dinâmicas aqui que vai abençoar o seu ministério, o seu grupo, a sua classe de EBD. Então, dá uma olhadinha, tá bom? A sua célula, se você tem uma. Bem, não esquecendo que eu vou deixar aqui para você, tá? 3 dinâmicas para você dar uma olhadinha. Bem, pessoal, a gente tem que ter sim, né, buscar essa comunhão, porque lá em Efésios 2, no verso 15 e 16, olha só o que a palavra de Deus diz, né? Na sua carne, Jesus desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Bom, então a gente precisa sim buscar essa coinonia, né? Buscar. Olha, a verdade é que tem problemas na igreja? Sim, nós sabemos que tem, né? Mas a gente precisa, com esse Espírito de Deus, tentar fazer o máximo para desfazer essa inimizade, para entender o outro, para compreender uma situação. A palavra de Deus fala sobre o perdão. Então, sim, precisamos perdoar. Precisamos deixar de lado o julgamento, né? Precisamos confiar que o Senhor está se alegrando com cada vitória que nós temos como corpo de Cristo, como organismo, como organização, a qual um necessita do outro, né? E assim a gente vai se fortalecendo, e assim a gente vai agregando pessoas que vão conhecendo a Jesus pela maneira como nós nos tratamos, como nós nos amamos, como nós nos preocupamos uns com os outros, né? Temos que deixar essa visão, né, de simplesmente falar muito e fazer pouco. Às vezes a gente precisa olhar para nós e ver, né? Será que eu estou realmente agindo, vivendo uma vida cristã? Né? Será que eu estou sendo família? Porque é assim que a família de Cristo, assim que esse organismo vivo que é a igreja, se fortalece de uma forma saudável. Da mesma forma que a gente tem um corpo que, quando não se alimenta bem, né, de quando não faz aquilo que necessita fazer, fica fraquinho, fica enfermo, fica doente. Mas a gente tem o quê? Tem um remédio. A gente tem como buscar essa medicina, esse médico. E quem é o nosso médico? O nosso médico é Jesus. A nossa medicina, o nosso remédio é Jesus, é a palavra, é o Espírito. É Ele que nos deixa robustos, fortes, fortalecidos em comunhão, em amor, em união. É isso que a gente precisa buscar, é isso que a gente precisa ter como meta, como foco. Né? É assim que o Senhor, que o Espírito Santo vai se alegrar e vai se fortalecer mais em nós, para que a gente possa mais e mais dar-se uns para os outros. Se todos nós, dentro de uma igreja, pensar dessa maneira, né, que somos um corpo, e como um corpo necessita de alimentos, necessita, né, de médico, necessita de um cuidado especial, é assim que a gente precisa estar convivendo uns com os outros. E então, quando a gente fala, né, que a igreja é testemunha para a salvação, aí eu destaquei aqui que Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Bem, pessoal, você já ouviu falar uma frase, né? Eu não vou saber dizer a frase, mas a ideia é essa, né? Que alguma coisa, né, que você quer passar adiante, que ela realmente repercute melhor quando vem de boca em boca, né? E o de boca em boca significa o quê? Que aquilo que é bom,
muito bom. Você acaba falando, né? Fala para um, fala para outro, compartilha esse vídeo. E a coisa vai crescendo, né? E um vai compartilhando pro outro, daqui a pouco todo mundo está sabendo. É claro que a gente sabe que o contrário também é verdadeiro, né? Então, o que é isso? Por que eu estou falando isso da boca, do compartilhar? Isso é testemunho. Isso é testemunho. Então, quando a igreja, como família, tem esse propósito de proclamar essa abundante graça, é como o mundo vê a maneira como nós, na igreja, nos tratamos como família, nos cuidamos, né? Nos abençoamos, ajudamos uns aos outros. Claro, você vai estar tão feliz, tão radiante, as pessoas ao redor ali na igreja também, e vai falar, a coisa vai se espalhar, né? E as pessoas, as outras, olha, quem é que faz isso? Sou eu que faço isso? É Jesus que está em mim que faz isso. É o poder de Deus que está em mim. Por isso a importância dessa intimidade com Deus, de buscar ao Senhor, de ler a tua palavra, de ter o temor de Deus no coração, porque é só quando nós temos esse temor de Deus, esse reconhecimento de quem é Jesus, que a gente começa a andar, que a gente começa a amar, que a gente começa a se preocupar uns com os outros. E sempre sabendo, pessoal, que nós temos níveis de maturidade diferenciadas. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado uns com os outros, né? A gente tem que ter muito cuidado da maneira como a gente recebe a atuação do outro, como o outro agiu, né? A gente tem que saber, olha, tem várias pessoas na igreja, cada um com um nível de maturidade, cada um necessitando da minha compaixão, da maneira como eu trato com amor, para entender por que ele está atuando assim, agindo assim, que não é uma forma muito agradável. Às vezes aquela pessoa veio do mundo, né, veio de uma experiência e ela ainda não teve tempo de amadurecer, de aprender, mas ela está no caminho, né? Como eu já disse aqui, o Senhor começou uma obra na sua vida e Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em você, e como Ele trabalha em você, Ele trabalha em cada uma das pessoas que estão aí ao seu redor. E por isso a gente tem que ter paciência, né? E por isso que tem uma dinâmica aqui que fala a dinâmica da pipoca, né? Uma dinâmica que fala sobre o processo, esse processo de crescimento de cada um de nós que somos cristãos, né? Mas sempre lembrando, a gente não pode unir as pessoas que não são, que não têm um nascimento novo com aqueles que não são, que não têm um nascimento novo, né? Para que a gente possa ter essa comunhão, a gente precisa todos serem nascidos em Cristo Jesus, né? Agora, por isso a gente, né, não vai receber ou fazer distinção, você não sabe, né? Mas Deus sabe. Deus está num processo constante com cada vida. A gente não vê, a gente não sabe, a gente percebe as atuações. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado, muito amor, muita atenção, conhecer muito bem para saber o que está ouvindo, o que está falando, né? Então, esse é o nosso desafio, né? E buscar sim estar em comunhão na igreja, família de Deus, que tem esse lindo propósito, né? De abraçar uns aos outros, de se amar uns aos outros, de ter comunhão uns com os outros e testemunhar da graça e daquilo que Jesus faz em nossas vidas a cada dia. Amém? E a nossa sinopse, pessoal, é justamente a igreja é a família de Deus, é testemunha da salvação em Cristo. Aí eu deixei aqui essas três dinâmicas, que é o joio e o trigo, a dinâmica da pipoca e eu preciso de você. Então, dá uma olhadinha, tá? Comenta, compartilha, se você puder, se você assistindo, você que viu aqui essa classe da EBD, se você puder, você assistindo uma dessas daqui, fala, olha Sandra, eu assisti a sua classe da EBD, da lição 9, por isso que eu tô vendo esse vídeo, essa dinâmica. Eu escolhi essa dinâmica para minha classe de EBD, tá? Então, faz esse comentário aí, tá bom? Para eu saber que foi por causa dessa lição aqui da nossa classe de EBD, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai aqui para nossa conclusão, né? E eu peguei aqui, olha, os desigrejados acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma, mito, hein? E, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim,
A igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. A missão a qual você e eu temos, né? De amar uns aos outros, de através desse amor, porque quando nós nos amamos é que nós exaltamos o nome de Jesus. Quando existe uma igreja que está em constante conflito, que não é família, aí sim o nome de Deus não é honrado, né? E não é isso que você quer, não é isso que eu quero. Então vamos fazer a nossa parte e vamos amar uns aos outros. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado, tá? Que o Senhor abençoe você grandemente. Continua aqui comigo, compartilha esse vídeo, comenta, não esquece de dar o seu like aí, tá certo? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.